Oi, pessoal! Mais um dia de mini aula de Libras e hoje o tema é metáforas. Já comentei sobre esse tema aqui outras vezes, mas tem muita gente que tem dificuldade, realmente não é tão simples, tá? Mas quando a gente aprende os conceitos, as estratégias, as técnicas, tudo fica muito mais fácil. Se você quiser aprender aprofundado, com correção de professor, com práticas, né? Sempre atrelando o conceito à prática. Enfim, que você tenha realmente um suporte, aprofunde de fato o seu conhecimento, não fique só nas redes sociais, YouTube, Instagram, tá? Procure um curso e para isso o meu curso de tradução musical existe, ok? Não é só para traduzir músicas, é para quem quer tradução no geral. A gente foca em música, mas é tradução no geral, tá bom? Então entra para a lista de espera, tá? E garanta sua vaga, o link tá na bio do Instagram ou gabigalhaço.com, beleza? Então vamos lá. Metáforas. Pra gente traduzir metáfora, a gente tem alguns macetes, mas é importante que a gente conheça o nosso público. Por exemplo, se você pensa agora no português, você está ensinando crianças e você precisa abordar uma metáfora, você precisa explicar o que é essa metáfora. Então, hoje eu vou dar o exemplo em volta da frase Jesus é o pão da vida, tá? Então, a gente se refere a pão da vida. Quando a gente está no contexto religioso e alguém fala o pão da vida, nós sabemos que está se referindo a Jesus. Mas se você estiver lá numa escola bíblica, numa catequese, enfim, e você falar pão da vida, as criancinhas podem ficar te olhando sem entender. Por quê? Porque talvez elas ainda não tenham o conceito do que é o pão da vida. Então é necessário que ao invés de você falar pão da vida, você fale Jesus, ok? E isso acontece também com os surdos. Você tem que conhecer o seu público. Então, metáforas muitas vezes necessitarão de apresentação de significado, tá bom? Então, a gente vai precisar explicar, usar a estratégia tradutória de explicação, ou então explicitar o que é aquilo, ok? Então, algumas coisas a gente pode fazer. No caso de Jesus é o pão da vida, primeira coisa, o intérprete precisa saber o significado do que ele está interpretando. Então, se eu estou interpretando no contexto religioso, mas minha base de coisa religiosa é fraca, eu não vou conseguir ser uma intérprete de excelência nesse contexto. Por isso que a gente precisa estudar os contextos. Então, Jesus, ele é pão da vida significa Jesus. Então, eu posso, se eu sei que o meu grupo de surdos ali sabe desse conceito, já foi explicado que o pão da vida é Jesus, eu simplesmente vou fazer o pão da vida, ok? Então, como que eu traduziria essa metáfora? Pão da vida. Se o meu grupo de surdos, ele sabe, mas eu sei que às vezes eles esquecem alguns conceitos, eu vou fazer pão da vida, que significa Jesus, tá? Então, metáfora, pão da vida, significa Jesus, ok? Então, metáforas, posso usar o sinalzinho de significa. Ou então, o meu público é um público que não vai entender de jeito nenhum o que é o pão da vida e eu não tenho tempo de explicar. O que eu faço? Trago somente o significado. Então, Jesus, a pessoa tá falando, porque o pão da vida é não sei o que. Você vai estar ali traduzindo Jesus, ok? Agora, estou num momento aí que eu tenho tempo de explicar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer o conceito e para isso eu preciso estudar. Lembrando que quando eu falo Jesus é o pão da vida, eu quero dizer que Jesus é essencial, Jesus é o principal, Jesus é a base, certo? Então o cara tá falando ali pão da vida, eu tô lá, Jesus principal, Jesus é a base, o alicerce. Jesus, eu posso usar comparado ao pão da vida. Agora se eu for explicar, né? Jesus comparado ao pão da vida. Por quê? Porque no passado o alimento principal é o quê? O pão. Então, se não tivesse pão, as pessoas passavam fome. Pão era básico dentro das casas das famílias para alimentação.
Então, Jesus é igual, é comparado ao pão, mas o objetivo o quê? Da nossa vida. Se Jesus nós não tivermos, nós estamos o quê? Vazios, famintos, né? Então é comparado ao pão da vida e você explica, se você tiver tempo, ok? Então, lembrando, metáfora a gente pode... É sempre legal você falar metáfora, pão da vida. Metáfora, isso aqui ó, significa o quê? Tá? Se você tiver tempo de explicar. Senão você pode falar pão da vida, significa Jesus. Continua. Então, esses sinaizinhos comparado, igual ou igual, significa, ok? Então, use isso para metáfora. Se tiver mais dúvida, deixa aqui que eu vou tentar responder quanto mais pessoas eu conseguir, ok? Beijo, espero que vocês tenham gostado da mini aula. Tchau, tchau!